A OIT, Organização Internacional do Trabalho, instituiu o 28 de abril como Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E desde 2009 acontece em Caxias do Sul um seminário para tratar desse tema. O Seminário Saúde do Trabalhador Caxias do Sul e Região está em sua 10ª edição e aconteceu nesta sexta-feira, dia 27 de abril, na Câmara Municipal de Vereadores. E esse é o assunto do Câmara Repórter de hoje. A celebração surgiu no Canadá por iniciativa do movimento sindical como denúncia e protesto contra as mortes e doenças causadas pelo trabalho. Esse dia foi escolhido em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, no ano de 1968. Por aqui, o Seminário Saúde do Trabalhador Caxias e Região reúne desde 2009 especialistas no assunto, estudantes das áreas de saúde e direito, advogados, trabalhadores e dirigentes sindicais. A 10ª edição aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com as palestras de Assis Melo, ex-deputado federal, Marcelo Porto, juiz do trabalho, Niciele Sguissardi, coordenadora do Sereste Serra, e do desembargador Ricardo Fraga, que também é vice-presidente do TRT 4ª Região. E para iniciar o seminário, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas de acidentes de trabalho. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul está presente no Seminário Saúde do Trabalhador Caxias e Região desde a primeira edição lá em 2009. E em sua 10ª edição é simbólico que está sendo realizada aqui na Câmara de Vereadores. E quem vai falar sobre isso é o presidente da Comissão de Saúde, vereador Renato Oliveira. Então, Seminário Saúde do Trabalhador aqui na casa, na Câmara de Vereadores, em sua 10ª edição. Bem simbólico, vereador. Com certeza, é bastante simbólico, né, Márcio? E a Câmara, é importante dizer que desde o primeiro até hoje, os dias de hoje, a gente pode dizer que a Câmara é uma das proponentes. Hoje, a Câmara de Vereadores, o Sindicato Metalúrgico, o Sereste, são os promotores do evento. A gente pode dizer que esse seminário tem os apoiadores, né, que pode dizer o Sindisaúde, e a Alternativa à Comunicação é um dos apoiadores. E nós temos visto que cada vez aumenta mais a participação. Então, com os palestrantes, né, que tivemos palestrantes bons hoje, e como os outros também, né, o número bastante de pessoas cada vez se atualizando mais. No Rio Grande do Sul, apenas 3 em cada 10 acidentes de trabalho são notificados, chegam aos órgãos oficiais. Isso acaba dificultando muito o trabalho que realiza o Sereste Serra. Aí tu aproveita e explica para nós que trabalho é esse, Niciele. Sim. Então, o Sereste, ele faz um trabalho de análise epidemiológica, como a gente chama. A gente faz um monitoramento das notificações de acidente e doença do trabalho, que é diferente dos dados da Previdência Social, que abrangem apenas os trabalhadores com carteira assinada. Os dados que o Sereste, que a Secretaria da Saúde compila, eles dizem respeito a qualquer trabalhador que se acidentou, adoeceu em decorrência do trabalho, independente do vínculo empregatício dele, né? Então, a gente faz análise desses dados para verificar qual setor que está adoecendo ou acidentando mais, para a partir disso a gente organizar ações preventivas nesses eixos mais prioritários. E essa falta de notificação, o que se deve a essa parte, digamos assim, oficial? Só de 3 são notificados, ficam ali 7 de fora que o pessoal se acidenta, tem algum problema e prefere não oficializar. Então, assim, o que a gente identifica aqui na área da saúde, então, que o Sereste, ele capta os dados vindos dos estabelecimentos de saúde que atenderam o trabalhador. A gente vê que muitas vezes o profissional de saúde que atendeu esse trabalhador tem receio de preencher a notificação e enviar para a Secretaria da Saúde, porque se ele é, por exemplo, um profissional de uma empresa, né, de um SESMIT de empresa, muitas vezes ele tem medo de notificar aquele caso e depois a empresa ser penalizada ou passar por alguma fiscalização. Mas, na verdade, isso não tem relação, porque isso seria
se fosse uma CAT, né, que vai para a Previdência Social. Os nossos dados de notificações são para fins epidemiológicos, né, então a empresa não vai sofrer nenhuma sanção se ela notificar muitos casos, né. E em Caxias do Sul foram realizadas em 2017 4.356 notificações relativas a acidentes de trabalho e também a doenças ocupacionais. A gente vê os dados gerais, que agora, nesse momento, quando fala o Sereste-Serra, que compõe esses 49 municípios, mostra para nós, infelizmente, alguns dados que aumentam ainda mais. Porque a precarização do trabalho vem nessa situação. Então, a Câmara de Vereadores aqui, com esse apoio de toda a Comissão de Saúde, o nosso presidente da casa, a gente conseguiu fazer, eu acho que estamos fazendo ainda aqui um grande encontro que as pessoas conseguem debater, conseguem ver o momento que estamos passando após a retirada das leis trabalhistas, né? E quando quem sofre o acidente de trabalho é o próprio, digamos assim, empresário também, no caso do microempreendedor individual. Qual a alternativa, o que ele pode fazer, como o Sereste pode ajudar? O Benhur, que é técnico em segurança do trabalho do Sereste-Serra, é quem vai nos explicar o que fazer nessa situação, Benhur. Em primeiro lugar, o microempreendedor, ao sofrer um acidente, ele deve procurar o atendimento médico para a emissão da CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, que dessa forma ele vai poder estar garantindo o seu benefício, no caso de afastamento do trabalho. O Sereste, ele entra propondo ações, propondo melhorias para essa atividade, né? Nós não temos como exigir que o trabalhador, que o microempreendedor cumpra a legislação, né? Mas nós temos como orientá-lo, né? Como da melhor forma, dentro das suas condições, né, cumprir o que a lei exige. Por ano no Brasil ocorrem 700 mil acidentes de trabalho. Só que segundo o Dr. Marcelo Porto, é bem mais do que isso. Esses são os dados oficiais, Dr. Marcelo. Sim, bom dia. Esses são os dados oficiais, são que nós temos acesso pelos registros, mas nós acreditamos que os dados extraoficiais cheguem a 2 milhões, 3 milhões de acidentes. Isso envolvendo não só os trabalhadores formalizados, mas informais. Inclusive, entre os formalizados com carteira assinada, nós sabemos que muitos acidentes não ficam registrados, principalmente aqueles que envolvem lesões por esforço repetitivo, né? As LER, conhecida como LER, né? Ou DORT, né? Então, isso passa bem distante de um conhecimento da Previdência Social e da sociedade como um todo, gerando um custo que não é repassado, não é demonstrado estatisticamente. No encerramento do seminário, o desembargador Ricardo Fraga abordou o tema saúde e trabalho após reforma trabalhista. O vice-presidente do TRT da 4ª Região salientou que a reforma tem pontos que não estão de acordo com a realidade dos trabalhadores. A reforma trabalhista é uma lei muito recente, e veremos quais são os seus impactos ao longo do tempo. Desde logo, nos preocupa o artigo 611b, que diz da contribuição da saúde não ser levada para o exame das questões de intervalo e limites da jornada. 611b é a nova redação da CLT, tem algo que pode ser preocupante para o futuro. Em relação à gestante em local insalubre, é um dos pontos mais polêmicos da atual reforma trabalhista. A reforma trabalhista teve esse percalço, que foi aquela desastrosa redação do trabalho da gestante, a insalubridade. Isso foi tratado na medida provisória 808, que terminou não sendo examinada pelo Congresso. E temos então esse artigo que é motivo de questionamento em todo o mundo. Ou seja, hoje temos uma trabalhadora não gestante, com a caracterização de trabalho insalubre, e poderemos ter uma trabalhadora gestante para a caracterização de trabalho não insalubre. Isso é um desacerto que terá que ser corrigido de uma ou de outra maneira, preferencialmente pela lei, senão o judiciário terá que encontrar uma solução. E
esta edição do Câmara Repórter, gravada durante a 10ª edição do Seminário Saúde do Trabalhador Caxias do Sul e Região, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê.